Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, quarta-feira, é dia de conhecer o Índice da Confiança da Indústria, mas a gente vai também falar sobre a parte da economia, da pesquisa Quest. Então, a gente vai comentar sobre isso, o que está impactando a percepção dos brasileiros, o que está derrubando a popularidade do governo segundo a pesquisa. Então, a gente vai tratar sobre todos esses assuntos e a gente vai falar também do Milei, que ganhou o prêmio Fake, né? Então, o nosso anarcocapitalista emo foi premiado, mas parece que não é bem assim, né? Não tem limites para passada de pano para o Milei. Antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai falar bastante aí da pesquisa Quest, ver aí quais são os pontos econômicos de preocupação em relação à economia. Então, por que a popularidade está tão baixa? Vamos explicar aí ponto por ponto em relação a isso. Vamos falar da confiança da indústria também. E já ver os efeitos da Selic atrapalhando aqui a economia brasileira. E vamos falar aí do órgão, né? Como que eu nem lembro qual que é o nome da porcaria do negócio aí que acabou premiando o Milei lá, porque nunca eu tinha ouvido falar disso aí, mas a mídia deu repercussão como se aquilo fosse uma coisa séria. A gente vai inclusive desmistificar essa organização aí que não representa ninguém, né? Ele basicamente ganhou um prêmio assim, bem fake. Mas antes de tudo isso, a gente pode passar para a nossa agenda, né, Bora? Tem bastante coisa hoje aí para a gente comentar. Então, o que o nosso telespectador vai enfrentar nesse dia de hoje? Bom, hoje, antes da abertura, a gente já teve balanço da Bimbev e tem também balanço da Stellantis na Itália. Então, um dia mais voltado aí no início da manhã para os balanços corporativos. Além disso, na Alemanha, às 4 horas da manhã, saiu o índice de confiança do consumidor. Aqui não é de março, né, gente? A agenda está muito mal. Não tem como ser de março? Não tem como ser de março, gente. Março nem começou. Deve ser fevereiro. Eu acho que a agenda do broadcast Dow Jones, New Aires e Fact City estava ali com erro. Mas a gente tem aqui a sondagem da indústria aqui no Brasil. Esse dado a gente vai trazer para vocês com maiores detalhes. 8 horas da manhã o dado foi divulgado, então a gente vai trazer para vocês. E a gente tem o presidente do Fed de Richmond, o Tom Barkin, discutindo sobre a inflação num evento na Câmara de Comércio na Virgínia do Norte. Esse dado deve ficar um pouco mais aí na atenção, isso já aconteceu, deve estar ainda acontecendo, mas sempre que a gente tem um dirigente do Fed, ainda mais falando de inflação, isso ganha uma relevância maior nesse cenário de incerteza que a gente tem em relação à política monetária dos Estados Unidos. Seguindo pela agenda, a gente tem Departamento do Comércio das Vendas de Moradias Novas em janeiro e também, meio-dia e meia, saia estoques de petróleo, gasolina, estoque de destilado, taxa de utilização das refinarias, dados ligados a petróleo, produção de petróleo nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse dado também que deve ganhar um pouco mais de relevância. Os dados de estoques de petróleo por lá, eles estão ganhando mais espaço, justamente porque o petróleo também está ficando mais na centralidade, também está ganhando mais espaço nos Estados Unidos. Isso deve ser amplamente acompanhado. Tá? E depois a gente tem o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, discursando numa conferência anual do Instituto Urban Land, 14 horas. E aí é o que eu sempre falo, né? Isso aparece na agenda porque as pessoas tentam buscar sinalizações. Por mais que ele vai falar sobre outras coisas, provavelmente, o mercado está sempre atento, sempre buscando sinais de condução de política monetária. Então, nossa, engasguei aqui uma pastilhinha, pelo amor de Deus. A gente tem uma agenda bem esvaziada hoje, se a gente for pensar em indicadores, tirando os estoques de petróleo, que podem ganhar um pouco mais de relevância, os dirigentes do Fed, que também acabam ganhando um pouco mais de atenção. O que a gente tem aqui no Brasil de mais relevante? O CAGED, que vai estar na próxima página. O mercado já reagiu ao CAGED, embora ele esteja sem horário, aí ele é divulgado ao longo do dia. Boa parte dos dados do CAGED já foram divulgados. O CAGED mostra a abertura de vagas formais aqui no Brasil. Então, gente, eu vou ter que beber uma aguinha, porque senão não vou chegar até o fim da agenda. Mas ele mede aí as vagas formais da formação de vagas. Nossa, formação de vagas formais. Vocês entenderam? Criação de vagas formais aqui no Brasil.
E aí o mercado já está reagindo porque veio muito acima do esperado. E adivinha, o mercado não gostou, o mercado já tinha reagido a isso. E aqui também tem Tesouro, mas só no fim da tarde, do meio para o fim da tarde, Tesouro com o relatório mensal da dívida pública. Esse também pode ganhar um pouco mais de relevância. Hoje, depois do fechamento, tem balanço da Nvidia, que também pode ficar aí bem na centralidade da discussão e deve ganhar muita atenção do mercado financeiro. Só uma coisa que você falou da questão do índice de confiança do consumidor na Alemanha. A Alemanha realmente faz o índice de confiança para o mês seguinte. Eles fazem a projeção. É que nem se fosse a questão. Se fosse uma prévia. É que nem se fosse a expectativa, sabe? Que a gente tem aqui no nosso. A expectativa para o próximo mês, que é a principal medição que eles fazem. Então, é isso que... Por isso agora faz sentido. Agora faz. Só para o nosso telespectador não ficar assim tão perdido, né? Até eu fiquei perdida. É normal, fique tranquilo. É pré-carnaval, gente. A gente já está naquele clima aí, esperando aí a sexta-feira, mas ainda é quarta-feira. E quem também aí deve estar esperando o carnaval para dar uma esfriada na cabeça é o Lula e os seus ministros, porque a popularidade não está muito boa, né? 90% da população de 8 estados vê alta nos preços dos alimentos e a popularidade aí está derretendo, né? E a gente tem muito de questão econômica afetando, né, a popularidade do governo Lula. A gente tem aqui, né, pegou alguns prints para vocês observarem, né, algumas telas para vocês verem como que está andando a popularidade aí do governo Lula. Vamos pegar nos últimos 12 meses, né, para você ver como que está. Você vê que praticamente quase todos os estados, acho que todos os estados aí mostrando piora, né? Em São Paulo saiu de 42% para 52% e piorou, Minas Gerais de 45% para 59%, Rio de Janeiro 60% acho que piorou, Bahia de 30% para 50%, um estado importante aí para a base governista, então muita gente achando que piorou. No Paraná, de 49% para 51%, Rio Grande do Sul, 56% achando que piorou. Pernambuco, saindo de 27% para 51% de piorou. Goiás, 45% para 58% de piorou, né? Então você vê aí que o pessoal achando que de um ano para cá a economia piorou e a quantidade de pessoas que acham que a economia piorou é significativa, né? Mesmo com toda a evolução que a gente falou aí dos principais dados macroeconômicos que a gente viu, né? Então a gente vê que num ano que a gente vai ter PIB bem elevado, aumento da quantidade de comércio, aumento da atividade industrial, serviços melhorando, atividade urbana mais aquecida, desemprego em mínimas históricas, aumento de renda, o governo não conseguiu vender isso aí como uma questão de melhora econômica. A percepção das pessoas é de que está tudo pior, mesmo com todos esses dados macroeconômicos mostrando que a coisa melhorou, né? E muito disso vem por causa de alguns problemas. Por exemplo, a questão do emprego, né? Olha como está a percepção do emprego agora nesse momento aí com a nossa próxima tela. Está mais fácil ou mais difícil arrumar um emprego, né? Para o Paraná, 50% está mais fácil, 42% acho que está mais difícil. Minas Gerais, 47%, ou seja, a maioria acha que está mais difícil do que mais fácil. Goiás, 48% a 44% para mais difícil. Rio Grande do Sul, 51% para 42%. São Paulo, 53% para 37%. Pernambuco, 63% para 30%. Bahia, 63% para 30%. Rio de Janeiro, 67% para 21%. Isso aí também é o fato de que o desemprego está baixo, então a gente está poucas vagas de emprego estão sendo formadas em alguns setores. A gente vê muita placa de procura de trabalhadores e tudo mais no comércio, mas a percepção é de que se eu sair do meu emprego atual vai ser difícil eu arranjar um novo emprego. Então a gente vê que realmente, sim, mesmo com tudo que está acontecendo, Débora, a percepção do brasileiro está muito mal. Tá bem ruim, né, a percepção do brasileiro em relação... será que é só problema de comunicação isso? O que tem pegado muito também, eu acho, para o governo, né, em relação à popularidade, eu acho que é uma série de fatores, né? Se a gente for pensar em todo o encadeamento que a gente teve de notícias que repercutiram mal para o governo, a gente começa a entender essa preocupação. Então, se, por exemplo, a gente pega lá do passado,
todos os momentos em que o governo teve que enfrentar ali, principalmente batalhas nas redes sociais, ele acabou saindo, eu diria, como perdedor mesmo da luta, né? Eu até já falei aqui que parece que a gente tem cada round ali uma nova luta e o governo está apanhando para engrenar, para conseguir também comunicar as suas coisas. E acho que esse é um dos pontos, né? Acaba que a notícia ruim, a notícia que parece mais ali caótica, né? Aquela visão de caos, ela acaba viralizando muito mais, espalhando muito mais do que outros aspectos mais positivos. As pessoas parece que elas gostam desse caos, né? E de alimentar isso e botar a lenha na fogueira. Por exemplo, se a gente pega lá a discussão das blusinhas, eu sempre vou usar esse exemplo porque, né, foi toda uma falta de comunicação de algo que já existia, depois ele é revisto. Na verdade, o que se fazia era uma burla, aí você revê, você bota o programa Remessa Conforme, aí o programa Remessa Conforme sai de cena e vota-se ali, né, no Congresso também para que volte a taxação dos importados com alíquotas diferentes, não aquela primeira que a gente tinha lá de 60%, mas dependendo do valor uma alíquota menor, mas ela volta e isso pesa no bolso. Eu acho que essa é a grande questão. Por mais que o brasileiro ele esteja com um desemprego menor, né? Então a gente está enfrentando um desemprego menor, a gente teve índices bons no ano passado, se a gente for pegar até de consumo, de renda, né? Não são indicadores ruins. Mas o brasileiro ele sente uma percepção, né? Ele tem uma percepção de que está pesando no bolso dele. E coisas que mexem com o bolso do brasileiro, eu sempre falo isso, eles vai trazer percepção negativa, ninguém quer que mexa com o bolso. Então, se você tinha ali o Remessa Conforme, que foi um programa que tirou aquele imposto de importação para menores valores, e de quem aderiu, claro, ao Remessa Conforme, se isso volta, por mais que, mas foi votado no Congresso, não importa, vai recair a culpa ali no governo e isso vai pesar no bolso. Pô, eu não pagava imposto ali para trazer minha brusinha e agora eu pago. Então a pessoa vai ficar assim, descontente. Aí depois toda aquela lambança que aconteceu no Pix, que cada um falava o que queria. E eu acho que teve um atraso também, o governo é muito reativo, ele fica correndo atrás do que já aconteceu. Então, depois que o caos já está espalhado, fica muito difícil de você correr atrás do prejuízo. E aí também aconteceu tudo aquilo que também piorou a percepção. Pô, será que o governo... Tem gente que tem dúvida até hoje se o governo queria pegar ou não as pessoas, os MEIs, os informais, enfim, tava todo mundo ali achando que era com ele, e na verdade nunca foi, mas até hoje tem gente com essa percepção de que ia ter mais taxação ou que o governo queria taxar mais, quando na verdade não era nada disso. E aí a gente vem com a inflação de alimentos agora, que é o próximo ponto que está no nosso gráfico, que é algo que também tem pesado no bolso. A pessoa ela ia ao mercado, ela comprava uma cesta de itens com, vamos pegar aqui, R$100. Ela vai ao mercado hoje, ela compra uma cesta menor com os mesmos R$100, ela vai falar, pô, piorou para mim. Pode ser que o desemprego esteja menor, pode ser que a renda esteja maior, mas para mim não melhorou, né? Eu estou sentindo que a minha inflação, mas meu bolso não acompanha esses preços, né? Quando a gente olha, por exemplo, cesta básica de São Paulo, ela consome 60% de um salário mínimo. Então, para uma pessoa que ganha salário mínimo, isso vai pesar bastante. Então, vamos ver aqui como é que está a percepção das pessoas em relação à piora no preço dos alimentos. Porque eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que isso acaba pesando muito. Eu sempre falo que brasileiro tem todo o fator psicológico de inflação. E quando eu falo fator psicológico de inflação, não estou falando, a pessoa taxa, porque uma vez eu falei isso e falaram, a Débora está falando que não existe inflação, que ela é psicológica. Não é isso, eu estou falando do medo que se tem por conta da hiperinflação que a gente enfrentou nos anos 80. Então, a palavra inflação, ela assusta. E uma alta de preços de alimentos começa, sim, também a assustar. Então, se a gente pega aqui, Goiás, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, não tem exceção, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco, todos acreditam que piorou os preços dos alimentos no último mês. Todos subiram. Então, 96%, 96%, 95%, 95%, 90%, tudo acima de 90%. Então, as pessoas realmente estão sentindo essa alta. E é justamente em itens que são populares. Então, por exemplo, o café. Todo mundo toma café, ou a grande maioria das pessoas toma café. Se o café começa a ficar caro, as pessoas vão sentir e vão falar, pô, mas eu não pagava isso no ano passado, está piorando para mim.
a minha renda talvez não acompanhe tudo isso, né? Eu não tive o mesmo aumento que eu sinto na inflação. Então, tem todas essas questões, dependendo de qual que é, né, se você é formalizado ou não. Tem uma série de questões que precisam, sim, ser discutidas. E acho que o preço dos alimentos acaba influenciando muito nessa perspectiva das pessoas, junto a todos os outros fatores. Então, por mais que a gente tenha indicadores macroeconômicos bons, se a pessoa não sente que isso chega na vida dela, ela vai sim achar que está pior, ela vai assim achar que o governo não está fazendo o que tinha que fazer. E aí vem uma parte da pesquisa que é muito interessante, que aí não tem a ver com a economia em si, mas se o governo deveria ou não continuar com as políticas que teve nos 2 primeiros anos. Então, Lula deveria fazer um governo igual ou diferente? Essa é a pergunta. E a maior parte das pessoas, em vários estados aqui do Brasil, e se a gente pegar aqui também, é tudo acima de 78%, acredita que deveria fazer um governo diferente. Mas um governo diferente em relação a quê? Né? Eu acho que essa é a grande questão, porque quando você olha também fatores ali desagregados da pesquisa, aparece saúde, até como um grande ponto de preocupação, a segurança pública, mas eu acho que o que as pessoas sentem mais ali é realmente o bolso e justamente o poder de compra dela diminuindo, ou o aumento da renda que ela vê ali num indicador, acho que nem vê, mas que acaba sendo divulgado ali de um indicador de PNAD, por exemplo, ela pensa, pô, mas minha renda não subiu tudo isso, né? Minha renda está menor do que a média. Então, o brasileiro ele acaba tendo essa percepção, até porque a gente está num país que é muito desigual. Então, quando a gente pega algumas questões salariais, elas são médias. E a gente sabe as discrepâncias que existem, as divergências que existem aqui no nosso Brasilzão, que é bastante desigual. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para entender por que as pessoas não percebem essa melhora de indicadores macroeconômicos, porque provavelmente não chega para ela da mesma forma que ela vê ali os percentuais, e ela pensa, e começa inclusive a desconfiar, né? Tem muita gente, desconfia do IBGE. Não é isso, não tem que desconfiar do IBGE, mas você tem que entender que são índices macroeconômicos e muitas vezes não refletem a realidade da pessoa individualizada. E essa pessoa individualizada vai responder uma pergunta e vai falar, bom, não estou sentindo melhora nenhuma para mim. Eu acho que essa questão do IBGE que você tocou é bem importante também, porque tem uma descredibilidade, tão descredibilizando o IBGE nesses últimos anos, né? Isso aí não é só fake news, parte da mídia heterogênea também, tipo da mídia mainstream também fez isso, mas claro, não é só isso que vai acabar explicando. Eu acho que a questão dos alimentos é muito importante, porque a questão do tá tudo caro no mercado acaba pegando muito, né, no bolso. E aí você tem também, a gente não está num mundo hoje que a gente estava, por exemplo, no momento do governo Lula 2, né? Hoje, muito daqui, a pessoa, você pode perguntar, a economia está pior? Está pior. E como você está? Você está melhor? Estou melhor de vida. Mas por quê? Porque eu mereço, porque eu cresci. É fruto do meu esforço. Você tem essa lógica da questão da meritocracia, a gente vive num mundo, aí você vê quanta gente que compra coisa de coach, de quanto que você tem aí dessa lógica tipo, individualizante aí do mundo. Então, existe muito assim, mas você não está melhor do que você estava 2 anos atrás? Estou, mas é fruto meu. O governo só tentou me atrapalhar nesses anos me cobrando impostos. Então, você tem muito também dessa lógica que mudou, o governo não entendeu ainda dessa lógica que mudou, é importante ele entender isso. É importante ele ver aí que a questão dos alimentos, do preço dos alimentos, é também um fator importante. É também importante ele fazer com que as pessoas entendam qual que é a diferença de estar tudo caro e inflação, porque estar tudo caro você já é um resultado que vem aí desses últimos 5, 6 anos. Desde a pandemia, os alimentos vêm crescendo de preço consideravelmente por questões climáticas, por questões de guerra, por um monte de série de coisas. E a inflação é uma variação de um mês para o outro, de um ano para o outro, e parece que não se consegue explicar, né, essa diferença. Daí o cara vê que está tudo caro e fala, não, esse nível de inflação é mentiroso, porque está muito caro não sei o quê. Então acho que falta muito ainda, tipo, uma mudança, uma tentativa de mentalidade aí, diferente aí para uma melhor comunicação e conseguir melhorar também, assim, mostrar as coisas que melhoraram e também tem que resolver esse problema da questão do preço dos alimentos. Isso aí, eu espero que já seja até ponto pacífico, né, Débora? Exatamente. Ontem, né, vou até fazer um jabá, que eu vou fazer um mini marketing não programado, mas ontem, para quem faz parte aí do Investidor Mestre, a gente teve uma conversa muito legal justamente sobre isso.
para tentar desmitificar também como as pessoas entendem a inflação, porque às vezes as pessoas não entendem a inflação como ela realmente é medida e tem essa percepção de, tá tudo caro. Tá tudo caro não necessariamente indica que aquilo está tendo esse processo inflacionário no momento. Ela pode ser que aquele processo inflacionário já aconteceu e agora nem esteja acontecendo mais. Aí a gente pegou alguns exemplos até para entender ali regionalidades, enfim, mas eu acho que esse é um ponto também bem importante, né? Às vezes a pessoa pensa, tá tudo caro, sei lá, tal coisa tá subindo de preço e na verdade nem tá, é um processo que aconteceu ao longo do tempo. Então, essa questão eu acho que é mais uma questão nem tanto de inflação, claro que de inflação de alimentos acaba pesando por toda a noticiário que tem em cima disso, né? Muitas vezes a gente vê até alarde, o preço do tomate, aí vai ver o peso do tomate individualizado ali, nos pesos e medidas do IPCA nem é tão alto assim, mas ele teve uma variação grande, né? Que é algo que a gente falou ontem bastante. Mas eu acho que essa percepção de estar caro é o que leva também as pessoas a pensarem, então eu acho que os alimentos estão subindo, que nem está ali na pesquisa, porque está caro, mas não necessariamente uma coisa está diretamente ligada à outra no presente. Pode ser que seja um processo que vem aí de outros momentos, eu acho que isso é muito importante. Mas a percepção de caro, né, você vê que o preço está mais alto, ele vai sim pesar no bolso dos brasileiros. Vamos agora falar do prêmio fake. Milei ganhou um prêmio fake aqui no Brasil, gente, de melhor economista do ano pela Ordem dos Advogados, Ordem dos Economistas do Brasil. Os caras quiseram até copiar aí a OAB, né? Não tem nem vergonha na cara, né? Na verdade, é até uma instituição antiga que já não tem relevância há muitos e muitos anos. Ninguém nunca ouve falar dela, nunca faz nada aí para ninguém. Ela só aparece a cada um ano para a grande mídia aí destacar quem que foi o economista liberal preferido dela, que ela escolheu como presidente aí, como economista do ano. Então, eu vou até ler a nota da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, que também é uma organização aí que tem muito mais membros, por exemplo, que a Ordem dos Economistas do Brasil. A Ordem dos Economistas do Brasil tem mais ou menos 50 membros. Só em São Paulo a ABED tem mais de 50 membros, para vocês terem uma ideia, né? E dentro da ABED você tem figuras importantes, você tem também representantes do COFECON, do CORECON. Então, também acaba sendo importante a gente fazer esse recado para já explicar. Esse prêmio aí que o nosso anarcocapitalista fraudador de criptomoedas recebeu, vale a mesma coisa que eu passar agora e dar um prêmio para a Débora aí de melhor Power Ranger rosa aí da semana por esse look que ela acabou de receber. Mas vamos ler a nota aí para todo mundo, para mostrar qual que é a insatisfação da ABED, que inclusive nós dois fazemos parte. A Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia manifesta veementemente repúdio à decisão da Ordem dos Economistas do Brasil de conceder a premiação de economista do ano ao presidente da Argentina, Javier Milei. Essa escolha não apenas legitima um projeto econômico destrutivo e antidemocrático, como também relata uma preocupante adesão de uma agenda ultraliberal que compromete o desenvolvimento socioeconômico da América Latina. Milei tem conduzido a economia argentina por um caminho de desmonte do Estado, desregulamentação selvagem e ataque aos direitos sociais e trabalhistas, aprofundando a recessão, a desigualdade e a instabilidade econômica. A suposta estabilização da inflação amplamente exaltada por seus defensores nada mais é do que a repetição de políticas desastrosas de supervalorização do peso, historicamente responsável por sucessivas crises no balanço de pagamentos do país. Mais grave ainda é a submissão ideológica de Milei a políticas autoritárias e persecutórias de Donald Trump, evidenciando um alinhamento internacional com forças reacionárias que atentam contra a soberania nacional e ao direito dos povos. Ao premiar Milei, a Ordem dos Economistas do Brasil não apenas chancela esse projeto nefasto, mas também se distancia do compromisso que deveria ter com uma economia orientada pelo bem-estar social, pelo fortalecimento do desenvolvimento nacional e pela democracia. É fundamental destacar que a Ordem dos Economistas do Brasil não fala em nome dos economistas brasileiros, muito menos daqueles que defendem a preservação da democracia e a promoção do desenvolvimento com justiça social. A atual direção daquela entidade demonstra um claro oportunismo
ao se apresentar como porta-voz dos economistas brasileiros, tentando legitimar políticas que aprofundam desigualdade e fragilizam a soberania nacional. A ABED reafirma seu compromisso com uma economia justa, inclusive e soberana, rechaçando qualquer tentativa de legitimar políticas que condenam os povos ao empobrecimento e à instabilidade. Ou seja, ele ganhou um prêmio que não vale nada por um bando de gente por um bando de cara que só fica se premiando lá, políticos, economistas liberais, que não tem representação nenhuma entre os economistas, não é o nosso conselho, não é o nosso órgão regulador, não é nada, é só uns caras que aparecem a cada um ano para premiar um liberal. Ano passado foi o Campos Neto e ele não pôde receber o prêmio porque, pasmo, o Campos Neto não é economista, agora estão tentando premiar o Javier Milei, que não é economista nem do Brasil. Ou seja, um bando de oportunistas que está tentando aparecer na mídia e tem mais voz aí, por exemplo, o Corecon, que o Cofecon, que é a própria ABED, que tem só em São Paulo mais membros que ele, mas já que é para passar pano pro ditadorzinho preferido aí, porque já dá, se o cara já está colocando o ministro do Supremo na canetada, já dá para falar que é ditador, né? Por menos a gente chamou de ditador outros presidentes da América Latina. Então, já que para passar pano para ditadorzinho da moda, eles aparecem, né, Débora? Pois é, eu acho que eu vou fundar aqui uma ordem qualquer, eu e você, eu vou falar que a gente é uma ordem. Estou fundando aqui, já fundamos, né, o Sindicato dos Economistas do CL, aí vamos ter uma ordem aqui qualquer, e aí a gente vai distribuir prêmios, o prêmio André me premia, e assim a gente vai. Mas não dá para levar isso nem a sério, né? Mas a mídia começou a repercutir porque para o Milei vale tudo, né? A gente sempre fala que o Milei está muito em voga, né? Ele está tipo na crista da onda, assim, da mídia tradicional. Tudo que, nossa, mas está caindo ali a inflação na Argentina, ao mesmo tempo que a pobreza está aumentando um monte, né? Está aumentando ali vertiginosamente na Argentina. Mas ele conseguiu entregar o superávit primário. Como? Né? A que custo? Cortando tudo e também jogando os argentinos cada vez mais para a pobreza? Mas cresceu. Cresceu com base em quê? Né? Cresceu com uma base de comparação horrível que estava antes. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque o único prêmio que eu entregaria para o Milei, sei lá, é de faraó, por construir aí uma pirâmide financeira, que foi o que ele tentou fazer. Mas vamos chamar a nossa audiência aí para falar sobre a aula de ontem, né? Sobre o evento. A aula de ontem, né, Débora? Já tá aqui, ó. Segura aqui os prêmios, porque aqui, ó. O barulho foi eu, tá, gente? Perdão aqui, porque tem um prêmio aqui que a gente distribuiu ontem aqui, porque ontem a aula, gente, foi, para quem não viu a aula, foi sensacional, de histórico, de muita gente, milhares de pessoas viram, né, a aula ao vivo ontem. Eu lembro que na audiência lá tinha mais de 40 mil pessoas uma hora lá, quando a gente fica recebendo audiência dos outros programas também, do nosso, né, e mais de 40 mil pessoas, acho que chegou a 45 mil pessoas. Foi muita gente que viu a aula de ontem, né, para contar essa história aí da verdade sobre esses anos de chumbo, de como a família Paiva sofreu nesse momento. Essa entrevista que teve com o Marcelo e com a Vera Paiva, sensacional. E para quem quer ver a história de novo, ou para quem perdeu ontem, a gente está liberando o replay aí com nossos conteúdos aí. E lembrando aí que já que como a gente sempre faz, né, quem vê o replay e também se garantir como membro do ICL aí como membro do ICL aí com a matrícula solidária, ganha tudo esses prêmios. Vamos começar a mostrar os prêmios, Débora? Olha, é prêmio pra caramba, hein? Acho que a gente vai até atrasar o rolê. É o livro da Juliana Dalpiva, O Crime Sem Castigo. Tem também o Ainda Estou Aqui, que, né, foi base aí do filme, motivou o filme também. Aqui Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Esse eu não li ainda, eu li outro do Marcelo Rubens Paiva sobre o punk em São Paulo. Para quem não sabe, tem um livro sobre punk em São Paulo, eu estudei isso. A Vida Presta e Muito, aqui a Imã de Geladeira. Outro imã aqui, Ditadura Nunca Mais, é para deixar a geladeira bem estilosa aí, né? E Ainda Tô Aqui, outro imã. Além disso, tem um pôster aí, né? Um pôster bem bonito aí, Ainda Estou Aqui, não vamos esquecer. Um pôster lindo para quem também se inscrever aí como membro solidário. Então, assim, gente, não dá para ficar de fora, né? A gente vai aqui distribuir vários prêmios para quem entrar como membro solidário em onde?
iclmercado.com.br. Não vou mostrar meu pé, gente, vocês podem desistir disso, mas vocês podem usar sim nosso link, iclmercado.com.br. Vamos lá então, gente, ajuda a gente aí a ganhar do rolê sério aí, que fica humilhando, o William Deluca fica humilhando a gente nos grupos de WhatsApp aí, por causa da grande quantidade de gente que se inscreve aí. Então vamos ajudar aqui o mercado de investimento, tá certo? Então vamos entregar para ele já, né? É o William Deluca que vai apresentar hoje? Eu acho que hoje é a Roberta. É a viu? Roberta, então a Robertinha Garcia com o Guga Noblar. Então agora vocês vão ver eles aí às 11h30 e a gente volta amanhã às 11 horas da manhã para trazer tudo. Amanhã é dia de pinagem, então tem coisa importante aí, desemprego, vamos ver o que está acontecendo, gente. E podem ficar tranquilos que eu não vou dar nenhuma mochilada em ninguém hoje, não vou jogar a mochila na Roberta, mas vocês estão agora em mais do que excelente companhia. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Absolutamente impactados, emocionados, revoltados. São algumas das palavras que eu ouvi das pessoas que assistiram ao encontro da Juliana Dalpiva com o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva. Personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está conquistando o mundo e que entraram em detalhes com a Juliana sobre essa história tão forte, sobre esse crime sem castigo. Muita gente está pedindo, não só para poder assistir de novo, mas para poder chamar os filhos, os pais, para poderem assistir junto a esse encontro da Juliana. E se você perdeu o encontro e quer assistir, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente vai liberar o replay por pouco tempo, mas para que todo mundo tenha essa chance. Essa história contada nesse encontro tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E gratuitamente assista esse replay. E a gente vai também permitir que vocês tenham ali todos os presentes que no final do encontro a gente ofereceu para as pessoas em termos de condições para poder comprar o livro que a Juliana Dalpiva lançou sobre essa história e todas as outras coisas relacionadas ao ICL. Não perde esse encontro não.